Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, uma boa madrugada para cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. Espero que todos estejam bem na presença do Senhor, tenham tendo uma semana abençoada. Hoje é quarta-feira, está na metade da semana. Que todos estejam bem na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Marcos 7, a partir do verso 1, minhas amadas irmãs, que diz assim: a minha, você. Essa palavra o Senhor está botando no meu coração desde o início da semana, todo dia eu estou meditando nela. E é aqui que o Senhor quer que eu pregue a palavra do Senhor, que diz assim: e juntando-se a ele os fariseus e algum dos escribas que tinha vindo de Jerusalém, e vendo que algum dos seus discípulos comia pão com as mãos impura, e isto é, por lavar, e os repreendia. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não come sem lavar as mãos por muitas vezes. E quando volta do mercado e não se lavare, não come muita e outras coisas que a receberam para observar como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal. Depois perguntaram-lhe aos fariseus e os escribas: por que não ainda os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come pão com as mãos por lavar? E ele respondeu e disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita, como está escrito: este povo honra a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrina que são mandamento de homem, porque deixando o mandamento de Deus, e retém a tradição dos homens, como lavar os jarros, os copos, e fazer muitas e outras coisas semelhantes a esta. E disse-lhe: bem invalidai o mandamento de Deus, para guardares a vossa tradição. Louvado seja Deus. Aqui os escribas fariseus, minhas amadas irmãs, perguntou a Jesus por que os discípulos dele comiam sem lavar a mão, comiam o pão sem lavar a mão. E aqui eles estão aqui sendo obedientes, os antigos, as coisas passadas dos antigos. Louvado seja Deus. E aqui a palavra de Deus diz que Jesus repreendeu, que esse povo me honra com a boca, mas o coração está longe. Porque o que Deus quer de mim e de você, minhas amadas irmãs, é que estamos com o coração limpo, amando e adorando somente a Deus, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os escribas e os fariseus guardavam o mandamento dos antigos. O que o povo mandava fazer, eles faziam, como diz aqui, a tradição da vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Quem maldizer o pai ou a mãe, certamente morrerá. E vós, porém, dizer: se o homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderia aproveitar de mim, isto oferecer ao Senhor, e nada mais deixarei fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus está aqui dizendo aqui, Jesus falando aqui, as pessoas, aleluia, invalida a palavra de Deus para agradar, fazer o que os antigos faziam. Como hoje tem ainda muitas pessoas dessa forma, vivendo as coisas do passado, as coisas dos antigos. E Jesus não se agrada com isso. Porque nós temos que viver o que está na palavra, no Novo Testamento. Deus deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus é o Salvador, Jesus é o libertador, Jesus é o curador, Jesus é aquele que liberta, que restaura, que salva, minhas amadas irmãs. É Jesus Cristo. E os escribas e os fariseus queriam, perguntando os discípulos de Jesus por que eles comiam sem lavar a mão. Porque não guardavam o mandamento dos antigos,
tem hoje, no dia de hoje, pessoas que guardam o mandamento dos antigos. Ah, minha mãe era assim, minha avó era assim, minha tataravó era assim, e vice-versa. E Deus não se agrada disso. Nós temos que procurar viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra, com a santa palavra dele, porque a palavra dele é santa, a palavra dele é libertação, é cura, é tudo que eu e você precisamos, só na palavra tem para nos dar. Isso é tudo que a gente precisamos, minhas amadas irmãs. Estar verdadeiramente na presença de Deus, estar verdadeiramente procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor, não viver o antepassado, como os antepassados viveu. E Jesus não se agrada disso, que invalida a palavra de Deus para agradar o homem, como diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Quer dizer, deixa de viver a palavra de Deus para viver a tradição dos antigos, a tradição dos homens, os costumes que hoje em dia que mais tem, né? As religiões, as tradições, como se isso fosse tudo, mas nada disso agrada a Deus. O que agrada a Deus, a Jesus Cristo, é viver de acordo com a santa palavra. É fazer aquilo que agrada a Deus. Aí sim, estamos procurando viver de acordo com a vontade do Senhor. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, que esta palavra fique no seu coração. Bota ela em prática, para que a sua família venha ser liberta, venha ser salva, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te cubra de bênção e de paz, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo.